Olá pessoal de Física Geral 1, vamos ter mais uma aulinha online, dessa vez energia potencial e conservação da energia. Digo para vocês que esse é o assunto mais importante, talvez também mais interessante do curso de Física, porque é uma forma simplificada de resolver alguns problemas que, por lei de Newton, seria praticamente impossível. Sendo assim, a gente precisa definir alguns termos antes para conseguir fazer essas análises muito interessantes. Primeiramente, a energia potencial, ok? É uma energia associada com a capacidade, a potencialidade de um corpo começar a se mover, né? Tal qual a moça pulando de bungee jump, ela, ao pular, tem essa potencialidade de começar a se mover, né? Ela vai cair, a gente sabe disso. E bem, não é só a gravidade que causa os movimentos, né? Movimentos bem entendidos matematicamente podem ser dados também para a energia potencial elástica, que por sinal é o que ocorre também no pulo de bungee jump, né? Como essa corda ela contrai, a gente tem o princípio de um elástico ali, né? Então tá, são todos conceitos bem conhecidos do cotidiano de vocês. Agora, a gente pode associar essa variação de energia potencial com o trabalho, né? Pensemos, um corpo parado numa mesa. Agora, se vocês estão olhando para uma mesa, vocês estão vendo um livro, um celular em cima da mesa, bem, esse corpo parado ali ele não tem potencialidade de começar a se mover. Então, a energia potencial ali é zero. Certo? Se vocês lembram lá do ensino médio, né, a gente definia normalmente o chão como energia zero, caso vocês tenham estudado isso lá. Senão é tudo muito novo aqui para vocês. A partir do momento que a gente sobe os objetos, eles têm essa potencialidade de começar a se mover. Afinal de contas, se a gente tirar nossa mão, eles vão cair. Ok? Então, veja que está completamente associado, no caso de objetos em cima de uma mesa, com a altura que eles obtêm. Aqui a gente consegue fazer uma relação entre a energia potencial e o trabalho. Veja que toda variação de energia potencial vai ser exatamente igual ao negativo do trabalho que foi utilizado para ocorrer essa variação. Então, imaginemos a gente levantando o celular, é uma força que a gente utilizou nele, que foi necessária para vencer a força gravitacional. Então foi aplicado um trabalho, certo? Bem, como o nosso movimento tinha a direção contrária à da força gravitacional, por isso que lá da nossa equaçãozinha da força gravitacional, que é produto interno, produto escalar entre força e deslocamento, daí que surge esse sinal de negativo, tá? Vocês deem uma olhadinha de novo lá em trabalho, caso vocês não lembrem. Vai ser importante porque hoje vai ter uma listinha. Ok. Bem, o mesmo processo ocorre para a mola, né? Se a gente pressiona uma mola, a gente tem um deslocamento em determinada direção, mas a força é no outro sentido, né? A gente aplica, o bloco se move num sentido e a força para outro. Ok? Então, é isso. Aqui um ponto muito interessante que é a independência da trajetória para o trabalho de forças conservativas. Quando a gente está dentro de um campo conservativo, onde há forças conservativas, o trabalho ele é nulo caso ocorra numa trajetória fechada. Pensemos então o que isso significa. No caso do nosso celular, né? Ou a coisa que vocês estão levantando aí no lado da mesa de vocês, ou imaginando se levantando. A partir do momento que eu jogo, digamos, o meu celular para cima, bem, eu apliquei uma força e no momento que eu jogo, eu tenho que jogar com uma determinada velocidade. Essa velocidade tem uma energia cinética associada. Ela chega até o ponto máximo da sua trajetória, que é quando a velocidade fica zero no ar, né? Ali a energia potencial é máxima. E quando ele está na iminência de tocar o chão novamente, a energia cinética que ele tem é a mesma potencial. Quer dizer, a energia que ele tem no topo da nossa trajetória é a mesma energia cinética com que ele saiu. E quando ele volta para o chão ou para a mesa, de onde ele saiu, a energia cinética também é igual.
Por quê? Isso só ocorre porque o campo gravitacional é um campo conservativo. Então, em outras palavras, o caminho que o meu objeto faz para ir de um lugar a outro não importa. O que importa é só o local de onde ele saiu e de onde ele vai chegar. Ou seja, eu não preciso me preocupar com o caminho quando eu estou falando de um campo conservativo. Isso facilita muito as contas, porque digamos que, por exemplo, isso que eu estou mostrando para vocês, o exemplo nos diga qual que foi o trabalho exercido dentro de um campo conservativo para ir do ponto A ao ponto B e pelo caminho 1 nos pergunte pelo caminho 2. Bem, como é um campo conservativo, nós sabemos que o trabalho foi o mesmo. Então, isso facilita muito as nossas contas. Claro, nem todas as forças são conservativas. Pensemos na própria força que o nosso corpo aplica para nos movermos, né? Se vocês querem chegar do lugar que vocês estão até a porta dessa sala, desse quarto, vocês têm um caminho mais curto, por onde gastariam menos energia, e um caminho mais longo, onde gastariam mais energia. Por quê? Porque essa força que vocês aplicam não é conservativa, tal qual a gravidade. Ok? Aqui algumas definições bem bobas. Eu acho que até esse capítulo do Halliday não é muito claro sobre esse assunto. Esse assunto ele é muito simples quando a gente entende a conservação em si. E o Halliday ele tenta complicar em alguns pontos, mas recomendo a leitura, claro. Aqui ele faz um exemplo do trabalho associado a esse deslocamento. E, bem, ele diz aqui o caminho feito desta forma aqui, seguindo esses morrinhos, ou simplesmente em linha reta e caindo do ponto A ao ponto B. Nas duas trajetórias, devido ao fato da gravidade ser um sistema conservativo, caso não exista atrito neste caminho aqui, então o trabalho é o mesmo. Ok? Esse exemplo mostra isso. O cálculo da energia potencial, ele começa então da mesma definição que a gente encontra o trabalho. E bem, como o trabalho ele é o negativo da variação da energia potencial, então a gente relaciona também energia potencial com a força. Isso é muito importante quando a gente pensa novamente no campo gravitacional, né? Porque a gente consegue associar uma força gravitacional e uma energia potencial a essa força. Então, bem, se vocês entenderem o processo aqui para integral, vai fazer sentido quando vocês pensarem que a energia potencial gravitacional, o mgy, é a integral da força peso, que é mg. Ela está integrada de um ponto a outro, de uma altura a outra. Então, quando a gente integra, vai dar mgx. Aqui no caso dessa nossa integralzinha, mas se a gente pensar em altura, a gente normalmente pensa em altura em y, então vai ficar mgy, ok? Aqui surge naturalmente aquela expressão bem conhecida e o livro aqui nos mostra, né? Que a energia potencial, se a gente está falando de potencial gravitacional, ela está associada sempre à altura do nosso corpo, né? Quanto mais alto ele está, mais energia e potencial ele tem, porque mais ele vai se mover, né? Imagina eu soltar de alguns centímetros do chão um celular ou soltar do alto de um prédio. Obviamente ele vai se mover mais soltando do alto do prédio, pois o y dessa nossa análise é maior, ok? Então, uma mesma lógica a gente pode utilizar para encontrar energia potencial elástica associada a molas. Vocês devem lembrar da lei de Hooke. Integramos a lei de Hooke e encontramos a energia potencial de uma mola, então, no meio de kx². Ou seja, está totalmente associada com o quanto eu desloquei aquela minha mola, o bloco que está na mola. Muito bem, o que faz bastante sentido, né? Quanto mais a gente empurra um bloco e contrai a mola, ou puxa ele, esticando a mola, mais ele vai se mover, né? Se eu puxar só um pouquinho, ele não vai se mexer tanto. Então, aqui um outro exemplo, né, associado a essas ideias de energia potencial gravitacional. Leiam aí. E aqui um ponto muito importante, a conservação da energia mecânica. Vocês têm que ter em mente o seguinte, se a gente novamente está falando de um sistema conservativo, a gente pode dizer
que a energia cinética e a energia potencial que o corpo tem em qualquer ponto dessa nossa análise, lembre, não depende do caminho, é a energia mecânica do sistema, e essa energia não muda, o sistema vai ter sempre a mesma energia. Okay? Veja como isso facilita muito as nossas análises, porque se a energia é sempre a mesma, a partir do momento que eu sei a energia cinética e a energia potencial em um ponto, eu sei em qualquer outro ponto. Então eu posso buscar informações que eu não tenho naquele determinado ponto, como por exemplo a altura, a velocidade, certo? Então essa expressão salva demais, gente. Energia mecânica igual a energia cinética mais a potencial em um determinado ponto. Também poderia ser vista como energia cinética inicial mais energia potencial inicial igual a energia cinética final mais energia potencial final da nossa análise. Ok? O inicial e o final vai depender do que a gente está analisando. Então, coloque aqui. Maravilha. Então, a energia é sempre a mesma. Essa soma de cinética com potencial é sempre a mesma. Ok? Então, olha só, esse exemplo é bem claro, ele é bem interessante, que ele nos mostra isso na prática para um pêndulo. Né? Um pêndulo, quando a gente vê ele se mover, ele tem a velocidade máxima dele no centro da trajetória, que é justamente o lugar onde a energia potencial é mínima. Agora, quando ele sobe, veja, ele cria uma altura. Por exemplo, aqui, está criando altura. Ele tem velocidade, mas também tem energia potencial. Tem a capacidade de se mover e cair ainda. Mas quando ele chega no máximo da sua trajetória, ele não tem mais velocidade, a velocidade fica zero. Como é que eu sei que a velocidade dele é zero? Porque ele começa a se mover para a outra direção. A velocidade tem que zerar num sentido para começar a aumentar em outro sentido. Um carro, a gente está movendo um carro, primeiro ele tem que parar de se mover em determinada direção para daí eu começar a dar ré e ele se mover no sentido da ré, certo? O mesmo processo aqui. Então eu sei que a velocidade vai ser zero, então ele vai começar a se mover para o outro sentido. Ali, naquele momento onde a velocidade é zero, a energia potencial é máxima, porque ele tem toda a potencialidade de começar a se mover. Ok? Ele não tem energia cinética alguma, porém a energia potencial é máxima. E veja, energia conservada. Então, por isso que o pêndulo, assim, um pêndulo perfeito, ele não para de se mover nunca, né? Porque ele volta para a posição de velocidade máxima, vai para onde a energia potencial é máxima, cai de novo e assim vai para sempre. Ok? Então é isso. Aqui ele faz um exemplo com tobogã. Aqui o livro ele faz umas análises bem interessantes de energia potencial, que vai ao encontro do que eu acabei de falar, tá, gente? Olha só. Aqui onde a gente está vendo um gráfico de energia potencial por posição. Então a energia potencial aqui é máxima. Então ele tem uma velocidade mínima. Pense, isso aqui é uma analogia perfeita para uma montanha-russa, né? Quando vocês estão na montanha-russa, ela se move bem devagarzinho aqui em cima, porque tem um motorzinho empurrando ela. Não tem nada a ver com a energia gravitacional. Caiu, a energia gravitacional vai diminuindo abruptamente e aumentando abruptamente também a cinética. Na parte mais baixa da nossa montanha-russa é onde a velocidade é máxima. A energia cinética, em outras palavras, é máxima. Então ela sobe, e daí ela desce de novo, daí ela sobe e se mantém com uma determinada quantidade de energia potencial gravitacional e energia cinética. Lembrando, em todos os pontos aqui, a soma de energia potencial e cinética é a mesma. Então, se eu fizesse uma curva de energia mecânica, qual foi a energia total do sistema, seria, como observado, aqui nas partes de baixo desse mesmo gráfico, no seu, a energia total ela é sempre 5 joules, é sempre a mesma, ela é uma constante, ela nunca muda. A energia cinética muda, olha só aqui, ó, esse é o gráfico de... Bem, esse aqui na verdade é o gráfico de força, eu devia ter feito um gráfico de energia cinética, mas a gente veria então que onde a energia potencial é máxima, a cinética é nula e ao contrário, né? Maravilha. Então, bem, é importante notarem isso, né? Que a gente tem essa situação. Ocorreria no caso, então, que se a gente tivesse uma quantidade de energia mais baixa, ela talvez pudesse ficar presa aqui dentro desses morrinhos, né? Se, claro, não viesse
daqui de cima, ela viesse aqui de baixo. Ela não conseguiria subir esse morrinho maior. Então a montanha-russa ela ficaria indo e voltando, tal como um pêndulo, né? Então é o que a gente chama de estado ligado na física. Se a gente desenhasse, por exemplo, o gráfico de um átomo de hidrogênio, a gente veria que a energia potencial, né, entre os átomos ali, elas teriam essa forma, uma barreira grande o suficiente aqui que não permitiria que os átomos se desligassem. Né? Eles se manteriam ligados, por isso eles se mantêm juntinhos, presos num potencial uma energia potencial, aqui, eles estariam presos, ok? A gente só conseguiria tirar um átomo de dentro do outro dando uma baita de uma porrada nele. É isso que os aceleradores de partículas fazem. Interessante. Bem, ponto de equilíbrio tem mais ou menos a ver com isso, né? Temos o equilíbrio estável, que é quando ele está dentro do morrinho, e o equilíbrio instável, que é quando ele está na ponta de um morrinho. Então, tem esses dois tipos, mas como eu falei, o importante aqui nesse capítulo é entender a questão da conservação da energia, que a energia mecânica é sempre a mesma em qualquer ponto do sistema, ou seja, energia potencial inicial mais cinética inicial igual ao final, energia potencial final mais cinética final, ok? Ocorre que nem todo sistema ele é conservativo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Sistemas com atrito, por exemplo, não são conservativos. Por que a gente sabe que uma hora a montanha-russa pararia? Porque o atrito que existe entre o carrinho e o ferro da montanha-russa faria parar, né? Perderia energia nesse processo. É um carro também, na estrada, a mesma coisa. E esse termo aqui, ele entra como um termo dissipativo, ok? Então a gente chama esse aumento de energia térmica causado pelo atrito aqui de uma força vezes o deslocamento. Essa força de atrito vezes o deslocamento formam essa energia que se perde no processo, ok? Então a expressão é essa força de atrito vezes o deslocamento que ocorreu. Daí a gente consegue perceber quanta energia ele perde, ok? Sistemas que não são conservativos. Claro, no problema que vocês forem estudar vai estar lá dizendo desconsidere o atrito ou considere o atrito, tá? Então tomem cuidado com isso. É aí que entra a condição se vocês vão então descontar essa energia ou não. Né? Então, aqui como eu falei, né, conservação de energia, se é um sistema isolado a energia não varia, a maioria dos sistemas que a gente vai trabalhar são esses, ok? Perceba que a energia não muda também no tempo, isso é muito importante. Então, sistemas que são conservativos, a energia não pode mudar no tempo. Maravilha. E daí ele define potência, normalmente associada com a energia do sistema pela variação no tempo, né? Então, é mais ou menos isso que a gente usa nas nossas contas de luz, né? Para definir os nossos watts. A energia que aquele determinado aparelho gasta no tempo, isso dá a potência que ele tem. E assim termina o capítulo, pessoal. É um capítulo bem importante, né? O Halley dá umas gringoladas aqui, mas o importante é focar nessas expressões aqui da conservação, tá? Principalmente essa. Então eu vou passar uma listinha, uma mini lista bem simplesinha de novo. E daí espero que seja a última nota de vocês, tá? Acredito que todos foram bem, todos que fizeram foram bem na última lista. Estou colocando as notas no sistema. E quem continuou estudando vai passar, né, esse semestre em física, infelizmente não do jeito que eu queria, cobrando do jeito que eu queria, mas é o que tínhamos, né, com essa situação. Então, qualquer dúvida que vocês tenham na lista é só me perguntar, tá, pessoal? Vocês sabem que eu respondo na hora, praticamente, só chamando e-mail. E é isso aí. Valeu, até a próxima.